Boa tarde, queridos e amados irmãos. Mais uma vez estamos entrando no ar aqui por esta ferramenta chamada Facebook e também por essa ferramenta chamada YouTube, para falar um pouco do amor de Deus, falar também um pouco sobre as coisas que têm acontecido nesses últimos dias em nosso país, em nossa nação, e falar um pouco sobre os acontecimentos que têm acontecido dentro da igreja, na obra de Deus, na casa do Senhor. Amém? Então, eu quero deixar um texto para os amados irmãos aqui. Você vai encontrar esse texto justamente no livro de Malaquias. Malaquias, no capítulo 2 e no versículo 13. Amém? Eu quero deixar esse versículo para os amados irmãos aqui. Malaquias, capítulo 3, versículo 12. Enquanto você vai procurando aí, tentando encontrar esse texto, é um texto lindo da palavra de Deus. Malaquias, o grande profeta Malaquias, que muitas vezes é odiado, por muita gente que é contrária ao dízimo do Senhor. Malaquias, ele profetizou há 397 anos antes de Cristo. E Malaquias foi um dos maiores profetas que existiu em toda a palavra de Deus. Você estava comigo, Então, amados, eu quero falar um pouco sobre esse tema palpitante, o que tem acontecido nesses últimos dias em nossa nação brasileira, principalmente na igreja. Eu estou falando com muita gente agora que mexe com a obra de Deus, que são evangélicos. Gente que amam a palavra de Deus e talvez estão pasmados com as coisas que têm acontecido em nosso meio. Eu fiz um vídeo, uma live aqui, tem uns 15 dias, eu falei sobre está chegando o tempo em que Deus, através de Jesus Cristo e do Espírito Santo, vai limpar a tua eira. Ele vai limpar a tua casa. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se começa por nós, qual vai ser o fim daqueles que desobedecem a Deus e ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo? Então, o texto sagrado que eu vou ler para vocês aqui, baseando esta minha palavra, nesta live que eu falei aos 15 dias atrás, Deus vai recolher grandes líderes que estão ministrando em nosso país por causa da imoralidade, por causa do pecado, por causa da podridão e da vida dupla. Porque de Deus ninguém se zomba.
Deus não se deixa escarnecer. Então é sobre isso que eu vou estar falando, ok? Glória a Deus. Olha o que Malaquias está falando aqui, olha. Prevaricaram Judá e em Israel, e em Jerusalém se cometeu abominação. Porque Judá profanou o santuário do Senhor, que ele amou. Casou com a filha de Deus estranho. Preste bem atenção. Prevaricou Judá, e em Israel e em Jerusalém se cometeu abominação, porque toda Judá profanou o santuário do Senhor, que este amou, e se casou com a filha de Deus estranhos. A igreja não pode ter dois maridos. Nós temos um. Jesus Cristo é nosso esposo. Nós somos a noiva dele. Prevaricou Judá. Aqui Deus está falando diretamente com os entendidos de Judá, como o Senhor, que eles tinham matrimônio mistos com mulheres pagãs. Isso estava contra a lei de Deus. E em Jerusalém se cometeu abominações. Tem a intenção de mencionar os dois nomes de Judá. Jerusalém. Aqui assinala a seriedade deste pecado. Assinala também o pacto de Deus com este povo e também a lei mosaica. Judá profanou o santuário do Senhor, que ele amou. Aqui Deus está falando de uma tribo chamada Judá. Jesus é da tribo de Judá. Lideranças que têm profanado o santuário de Deus, maculado o altar de Deus. Ninguém toma 15 tiros de graça. Ninguém morre de graça não, amados. Ninguém entra numa igreja, como aconteceu lá em Paracatu, no Triângulo Mineiro. Um homem entra dentro de uma igreja, procura o pastor para matá-lo, não encontra, mata o próprio pai do pastor. E na tua ira, na tua raiva de querer ser vingado do pastor daquela igreja, ele mata o pai do pastor e mata duas irmãs que estavam ali naquela igreja, adorando a Deus. Alguma coisa está errada. A igreja do Senhor está prevaricando, está profanando o altar de Deus. Estão brincando com fogo. Estão misturando as coisas santas com as coisas pagãs, com aquilo que nada tem a ver com o reino dos céus. Política não tem a ver com as coisas de Deus. Deus não tem nada a ver com política. E nem política tem a ver com Deus. O indivíduo serve a Deus, ministra no altar, prega a palavra. Quando ele começa a mexer com política, a lidar com política, ele se corrompe. Esse cidadão que foi fuzilado com 15 tiros, ele era pregador dos Gedeões Internacionais de Camboriú. Pregou lá dezenas de vezes. Profetizou, falou em línguas estranhas, virou piruleta, plantou bananeira. E agora, Jerusalém? E agora, Igreja do Brasil? E agora? Vale a pena se envolver com política? Vale a pena se envolver com gente que mexe com drogas, com tráfico de drogas? Vale a pena? Vale a pena você ganhar tanto dinheiro com este livro?
e depois você perder a tua alma? Vale a pena? É a pergunta que eu deixo aqui nesta noite. É uma pena porque aqui no meu Facebook eu vou ter que fazer uma limpeza aqui no Facebook para mim deixar aqui pessoas que amam a palavra de Deus. Gente que entendem a linguagem que eu estou falando. Na realidade, não dá para você aqui descobrir ou saber quem gosta da palavra, quem não gosta da palavra. Porque a coisa mais difícil que está hoje é você conseguir achar alguém de caráter, de nome limpo. Olha bem, o Senhor destruirá das tendas de Jacó ao homem que assim fizer, o que vela e o que responde, o que oferece e oferta ao Senhor dos exércitos. E isto outra vez fizeram, cobriram o altar do Senhor de lágrimas, de pranto. Está todo mundo chorando com a morte do pastor Anderson. Todo mundo chorando, lamentando, gritando. Por que aconteceu isso? O que foi que houve? Gente, ninguém invade a tua casa encapuzado. Se eles entraram na casa do falecido encapuzado para poder matá-lo, uma queima de arquivo na realidade, é porque ele tinha dívida no cartório. Gente, nós somos homens de Deus, gente. Não podemos nunca misturar as coisas, Senhor. Homem de Deus não se envolve com as coisas dos outros. Homem de Deus não se envolve com política. A política é suja. Está aí, o resultado está aí. A política é corrupta. Há dinheiro no meio disso. Há poder, há influência no meio disso. Há gente que mexe com política, com a igreja, no meio disso. A esposa do falecido estava se preparando para candidatar para ser prefeita do Rio de Janeiro. Já estava colocando o bloco na rua. Por que você deixa de fazer uma grande obra e você vai fazer uma pequena obra para o Estado, para o governo? Eu sempre falo aqui, gente, a igreja, há mais de 2000 anos, desde quando ela nasceu no Calvário. A igreja nasceu no Calvário. Jesus nunca precisou de Roma para divulgar a palavra dele. Jesus nunca precisou de Roma para sobreviver. Roma era inimiga de Jesus. A religião era inimiga de Jesus. Os saduceus, os fariseus, os romanos, os Pilatos, os Herodes. A política da época era contra Jesus. Porque Jesus pregava uma pregação que ia diretamente ao encontro deles. Uma pregação de arrependimento, uma pregação de acusação. Jesus pregava, ele e João Batista. Eles conseguiram pegar João Batista primeiro do que Jesus. Liderança, por que acontece isso? A pessoa entra na obra de Deus, começa a pregar umas pregações em alguns estados do Brasil, fica conhecido no meio evangélico, e depois ele vai se envolver com política. Aí se candidata a deputado federal, estadual, a prefeito, e ele começa a fazer uma lavagem da sua vida espiritual. Ele começa a dividir o seu tempo na política, na igreja, na política. Não tem como, amados. Não se mistura o óleo com a coisa podre, com a água. Você é chamado para ministrar no altar.
Você é chamado para ser profeta, atalaia de Deus. Por que você se mistura? Toda obra que começa pequena, ela começa a crescer, ela começa a desenvolver, começa a entrar grana, começa a entrar dinheiro, começa a entrar muitas verbas, aí começa a dar problema, porque o dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro é a raiz de toda coisa que não presta. Eu quero ver se um pastor aqui vai entrar no ar aqui para comentar alguma coisa. Gente, é impossível que seja só eu que tenho este pensamento. E isto outra vez fizeram. Judá fazia direto essas coisas. Ataque ao altar. Abominação contra Deus, as mulheres santas de Israel casando com gente estranha, tendo uma mistura de semente santa com semente imunda. É o que está acontecendo hoje. Gente mundana cantando em cima do altar das igrejas. Gente que nunca nasceram de novo, misturado com o santo misturado com o profano. Você não vê nenhum pregador pregando isso, está tudo calado. Ninguém está falando nada. Quando acontece uma desgraça dessa, todo mundo se esconde debaixo do porão da sua casa. Tem sangue rolando dentro da casa de Deus, irmão, e você está calado dentro do Facebook, você não fala nada. Tem sangue em cima do altar da tua igreja. Porque aquele indivíduo lá, aquele irmão que foi fuzilado com 5 tiros na garagem lá da sua casa. A paz do Senhor, irmão Aldina, a paz do Senhor, irmã Sara Costa. Amados, é teu irmão, é meu irmão. E isto outra vez fizeram, cobriram o altar do Senhor de lágrimas e de pranto. O altar de Deus está chorando. E de clamor. Assim não olharei mais para a oferta, para aceitá-la de vossa mão com prazer. Deus não aceita. Não adianta. Vocês podem reunir, podem ir na igreja domingo, vocês podem ir na igreja quarta-feira, vocês podem fazer vigília, vocês podem orar, podem fazer o que vocês quiserem. Deus está dizendo, eu não vou aceitar o sacrifício de vocês. Eu não vou aceitar o culto de vocês. Eu não vou aceitar a oferta de vocês. Não vou aceitar o dízimo de vocês, porque vocês estão em pecado. Vocês estão com sangue em suas mãos. Como pode, Senhor? Há 40, 30 anos atrás você não via pastor fuzilado, pastor assassinado na padaria, pastor é morto dentro do templo, da igreja, pastor comete suicídio. Meu Deus, o que está acontecendo com esta geração, gente? O que está acontecendo com este povo que dizem, eu sirvo a Deus? Uma geração que levanta as mãos para Deus, né, irmã Sara Costa? Uma geração que fala que coloca o joelho no chão. Uma geração que mais revela do que prega a palavra de Deus. Só tem revelação, mas não tem pregação da palavra de Deus. Como eu disse aqui há 20 dias atrás, Deus vai limpar o teu altar. Deus vai limpar a eira. Deus vai limpar a tua casa, porque o que usa de engano não ficará na minha casa, diz o Senhor. Não fica. Quando um líder, quando um pastor, quando alguém diz, eu quero servir a Deus da minha maneira, aí a sua igreja se torna uma religião. Porque a religião adora a Deus da maneira deles. É só enganação, como a nossa irmã Dina está falando aqui, é pura realidade, é só enganação.
Eu amo, eu perdoo, entendeu? Mas um quer engolir o outro vivo. Deus está falando em Malaquias aqui, olha, é isto outra vez fizeram. Fizeram outra vez. Mataram aquele pai daquele pastor lá em Paracatu, quando invadiram aquela igreja e meteram fogo naquele pobre homem que não tinha nada a ver com o problema do filho dele. E o cara foi e atirou numa irmã, atirou numa outra irmã. O chão da igreja ficou banhado de sangue mais uma vez. Está parecendo na época de Israel, quando mataram o profeta Baraquias, quando mataram o profeta de Deus em cima do altar, quando pegaram Jeremias, jogaram Jeremias dentro de um poço fundo para que ele morresse ali. Quando pegaram Isaías, amarraram Isaías no tronco de uma árvore e cortaram Isaías no meio do serrote. Vocês sabiam não? Isaías, o profeta, foi cerrado ao meio. A metade do corpo dele foi jogado para os corvos, a outra metade foi jogada para as hienas do campo, porque era profeta de Deus e falava a verdade. A igreja, em vez de fazer profetas, homens de Deus, pregadores da palavra, irmãos, estão fazendo um religioso, estão fazendo um deputado, estão fazendo um senador, estão fazendo um governador, estão fazendo um psicólogo, estão fazendo um psiquiatra. Em vez da igreja criar profetas, estão criando o quê? Bestas dentro da igreja. Para que eu preciso de deputado federal na minha vida, irmãos? Eu preciso de Jesus, eu tenho Jesus, está acabada. Se eu tiver de morrer pelo amor de Deus, eu morro. Não precisa de um pastor abandonar o púlpito dele, abandonar a igreja dele, falar, vai lá para Brasília, é eleito deputado federal, e fica lá mamando na teta da vaca, ganhando mais de 100 mil reais por mês, só para ficar lá, dando canetada, e o púlpito abandonado, a igreja abandonada, a obra de Deus abandonada. Aí, você vai ver, aí você vê, pastor assassinado em Paracatu, pastor assassinado no estado da Bahia, pastor se suicida em Mato Grosso do Sul, pastora da Quadrangular comete suicídio no Rio de Janeiro, na ponte Rio-Niterói. Agora você vai ver essa última aí, pastor Anderson assassinado com 15 tiros, 28 tiros, ninguém sabe como é que foi, queima de arquivo. Agora eu pergunto para os irmãos, ninguém no Facebook falou sobre isso ainda. Ninguém aqui no Facebook trouxe esse problema à tona e pregou sobre isso e trouxe uma live, um vídeo falando sobre isso. Agora vão citar aí profecia do cara chamado Júlio Trovão, que pregou lá dos Gedeões, lá no mês de abril, que falou que Deus ia limpar o altar, que Deus ia limpar. Eu falei isso aqui há mais de 60 dias. Eu estou falando isso aqui tem mais de 90 dias. Deus não precisa revelar para um, profetizar para outro, para falar, não. Eu estou falando isso aqui direto. Deus vai limpar a tua casa. Ele vai recolher a liderança grande. Ele só começou a fazer a limpeza. Está acontecendo por ordem permissiva de Deus. Deus está permitindo que aconteça isso para abrir o seu olho e para abrir o meu olho. Olha o líder que você segue na tua igreja. Cuidado. Procure saber se não está tendo lavagem de dinheiro na tua igreja. Olha em que o seu líder está se metendo. Homem de Deus tem que ser homem de Deus, porque um dia a capa cai. Nada está oculto que não seja revelado. Deus a tudo revela. Outra vez fizeram. Aqui está se referindo a Esdras. Quando fez a mesma coisa 100 anos antes, cometendo o mesmo pecado, profanação do altar. Meu Deus. É o mesmo pecado, gente. O nosso Brasil, a nossa liderança, as nossas igrejas, estão prevaricando contra Deus no mesmo pecado só. Dinheiro, 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 dinheiro.
Falcatrua, 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 falcatrua. Roubadeira, 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 roubadeira. É só campanha, 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 campanha. Alvo, 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 alvo. Primícias, 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 primícias. O cofre da igreja está roiado de grana. A conta da igreja está cheia e o povo da igreja está passando fome. Gente, nós não precisamos de dinheiro de traficante, gente. Para que o cara vai mexer lá no tráfico de droga? Vai tirar as mulas do cara? Por que o cara vai mexer com isso? A Bíblia, Jesus falou, gente, temos que ser prudentes como a serpente e simples como a pomba. Pastor nenhum prega isso, gente. Tem que pregar, gente. Você tem que falar. Irmãs que estão entrando no ar aqui, no teu Facebook, tem uma câmera, tem uma lente aí, faça igual eu, faça uma live. Fala 5 minutos, mas pastor, eu não sei falar. Sabe sim. Agora você pode compartilhar o que eu estou falando para os grupos. Muita gente vai ouvir o que eu estou falando. Essa ferramenta tão abençoada que Deus deu para nós. Você sabe quanto que eu pagaria para a Rede Bandeirante, para me falar o que eu estou falando aqui, se eu tivesse ao ar no Brasil inteiro? Eu pagaria mais de 4 milhões de reais para estar falando o que eu estou falando. Mas aqui no Facebook eu falo de graça. Ouve quem quer. Mas Deus te deu o privilégio de você me ouvir. De você ouvir o guarda que está em cima da torre de vigia, tocando a trombeta e dizendo: é isso outra vez fizeram. Cobrir o altar do Senhor de lágrimas e de clamor. E de clamor assim não olharei mais para a oferta, para aceitá-la de vossas mãos com prazer. Deus não aceita. Não adianta. Você pode ralar o joelho de orar. Você pode subir em monte, pode fazer vigília, pode fazer o que você quiser. Mas se você estiver banhando o altar de Deus de sangue, você vai prestar contas a Deus, porque Deus não deixa se zombar. De Deus não se zomba. Adotaram 46 meninos? Amém, adotaram. Mas de onde vieram essas crianças? De onde que eles tiraram esses meninos? Grande ministério, grande obra. De onde que veio o dinheiro? Em que você está mexendo, líder? De onde está vindo o teu dinheiro, meu irmão? De onde está vindo esse dinheiro que você está investindo aí na tua família? De onde veio o dinheiro que você comprou esse sítio para você? De onde veio esse dinheiro que você comprou esse carro importado para você? De onde você tirou esse dinheiro para comprar essa casa de campo? Muitos vão cair, porque Deus não se deixa enganar. Obrigado, irmã Sara e irmã Aldina Ruiva. Tem gente entrando aqui no ar, eles não estão comentando, porque estão com medo. Deus não se deixa escarnecer. Meu Deus. Manchar o altar de clamor e de lágrimas. São hipócritas. Gente que fica pregando em Gideões internacionais. Gente que fica pregando em congresso. Gente que fica ministrando sua vida lá em Brasília. A Bíblia chama de hipócritas. O desonesto é hipócrita. O sem caráter é hipócrita. Sabe por quê? Porque ele sabe que a Deus não se engana. Ninguém engana a Deus não, irmãos. Pode me enganar, pode enganar você, mas não engana Deus. Deus não se deixa enganar. Meu Deus. Não olharei mais para a oferta, para aceitá-la de vossa mão com prazer. Significa que os malfeitores, quer dizer, amém?
Glória a Deus. Então dizeis, por quê? Porque o Senhor testemunhou contra ti a mulher da tua mocidade, contra a qual foste desleal, sendo ela tua companheira e a mulher da tua aliança. Aqui está falando de adultério espiritual. Você foi infiel com a tua mulher da tua juventude e da tua mocidade. Qual é a mulher da minha mocidade espiritualmente falando? É a Assembleia de Deus. Eu comecei na Assembleia de Deus. Fui batizado na Assembleia de Deus. Essa é a mulher da minha mocidade espiritualmente falando. Mas, literalmente falando, no sentido humano, a minha esposa é minha esposa da minha mocidade. Cometendo adultério. O adultério espiritual é o pecado que abomina a Deus. Deus odeia o adultério espiritual. A fidelidade, amados, a fidelidade de Deus com Deus, ela prospera. Porque quando você tem fidelidade a Deus, você prospera. Então, esses textos aqui, então eu resolvi trazer essa live porque o que acontecendo, o que está acontecendo, o que vai acontecer, o que aconteceu é aquilo que eu falei há 20 dias aqui, que Deus vai começar a limpar a tua ira, que Deus vai começar a limpar a tua casa, porque o ímpio não ficará na casa do Senhor. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa, diz o Senhor. Então, não se assuste, porque mais coisa vai acontecer. Viu, irmão Aldina? Você pode ter certeza disso. A maioria que estão ali em cima desses altares, pregando a palavra de Deus, eles têm uma vida dupla. Então, quando acontece o caso desse, de assassinato a sangue frio, porque mataram esse pastor a sangue frio, 15 tiros é a sangue frio, é uma execução. A Bíblia fala no Salmo 115, no versículo 2, que eles fazem assim, os pagãos então começam a dizer, onde está o seu Deus? Onde está o seu Deus? Que não vê essas coisas acontecendo, amados. Nós não somos anjos, não. Nós somos humanos. Não pensa você igual. Não pensa você que... eu vou para o monte orar de madrugada. Porque Deus é meu protetor. Deus é meu pastor. Deus é meu segurança. Claro que é. Só que Jesus falou, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Você querer orar no monte 1 da manhã, você está entrando em tentação. Porque isso não é hora para você ir para o monte orar. Você quer ir para o monte orar 1 da manhã? Vai embora para a Inglaterra. Você quer ir para o monte orar 1 da manhã? Vá para a França. Vá para Portugal. Onde essas irmãs aqui, irmã Aldina, irmã Sara Costa mora. Vá lá para Portugal, vá para Porto. Pergunta para as irmãs aqui, onde tem um monte alto em que eu posso ir orar de madrugada. Lá você pode orar de madrugada, porque a bandidagem lá nessa hora estão todos dormindo. Lá você pode dormir no meio da rua com a sua bicicleta solta, aquele quem rouba. Então, esse tem sido o problema. O cara chegou em casa, entrou para dentro de casa, falou, vou lá do carro pegar algo que eu esqueci lá. Quando chegou lá, os caras estavam na garagem e matou ele. Vigilância. Oração. Nós temos proteção de Deus? Nós temos.
Mas uma coisa é você ser protegido por Deus, outra coisa é você ser hipócrita, como a nossa irmã Odila está falando aqui. Você quer aparentar alguma coisa para as pessoas que você é. Você é o gostosão, você é o baixão, você é o mais orador, né? Você é aquele que fez 21 dias de Daniel, ultrapassou Daniel. Daniel fez 21 dias, você fez 22. Ah, você é o cara. Jesus jejuou 40 dias, 40 noites, eu vou jejuar 41. Tá desse jeito na obra de Deus hoje. É um querendo ser melhor do que o outro. Ah, eu vou cantar melhor do que o irmão. Eu prego melhor do que o outro irmão. Eu faço um negócio melhor, eu faço a obra melhor. Tá desse jeito. É uma competição dentro da casa de Deus. Estão entendendo? Então, é o caso aqui do país. O carro deles estava sendo seguido. Saíram do culto, entraram no carro. E havia outros carros seguindo eles. E eles viram que estavam sendo seguidos. Porque aqui é Brasil. Aqui você não tem segurança em lugar nenhum, irmã Sara. Irmã Odila, não voltem para o Brasil. Fique aí, em Portugal. Não volte para o Brasil. Fique aí em Portugal, minhas irmãs. É o conselho que eu dou para vocês que estão me assistindo aí. Fique em Portugal. Agora o cara fala. Aí você está tentando a Deus. Porque quando você diz assim, aí eu vou sair 1 da manhã, vou orar no monte. Está tentando a Deus. Ah, vou fazer vigília dentro do templo da igreja, até 3 da manhã. Só que tem um vizinho que mora do lado, da direita ou da esquerda, não gosta de barulho. O vizinho do lado da direita, eles trabalham. Eles trabalham o dia todo. Chega de noite, eles vão descansar no final de semana. Tá lá, os crentes, nós, os irmãos fazendo vigília. É língua estranha a noite inteira, é barulho de guitarra a noite inteira, é grito a noite inteira, é choro de criança a noite inteira. Aí do lado o vizinho que trabalhou o dia todo, que está morto e descansado, querendo descansar, e ele não consegue, ele pega o rifle e vai lá e mata a gente adoidado. Por quê? Falta de sabedoria do pastor daquela igreja. Aí eles falam, foi Satanás. Foi Satanás. Foi Satanás, não foi não. Foram vocês que provocaram o assassinato. Nós que provocamos o assassinato. Porque a Bíblia fala que tem tempo para tudo. Em Eclesiastes fala, tem tempo para tudo nessa vida. Tempo para dormir, tempo para comer, tempo para orar, buscar a Deus. E não vem com essa que você tem que participar de vigília para poder buscar a Deus, não. Isso é conversa para boi dormir. Isso é conversa para boi dormir. Ah, eu tenho que tirar um tempo para Deus. Tira agora, na hora que você está almoçando. Tira na hora que você está assistindo televisão. Você quer, igual a irmã está falando aqui, em Portugal é proibido fazer barulho a partir das 8 horas da noite. Aqui no Brasil faz barulho a noite inteira, ninguém respeita ninguém. Aqui em Betim mesmo, ontem, teve uma quebradeira numa casa de show aqui em Betim de madrugada, porque foram numa festa de lambada aqui, de pagode, sei lá o quê. Quebraram a casa de show todinha, uma barulheira dos capeta aqui, ninguém conseguiu dormir, ué. Porque o ser humano é sem limite, ele é ilimitado. O ser humano, ele não tem limite para o pecado. Ele vai pecando, 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 até o pecado destruir ele. Então é complicado. Hoje, não está fácil você viver e ter comunhão com as pessoas. Antigamente eu podia pegar esse livro aqui, ó, entrar com ele em qualquer lugar antigamente. Eu entrava com esse livro dentro de uma boate. Eu entrava com esse livro aqui dentro de uma casa de prostituição, do prostíbulo, para pregar o evangelho. Antigamente eu entrava com esse livro dentro do cinema, para falar do amor de Deus. Dentro do metrô, dentro do ônibus. Hoje eu não posso. Eu não posso fazer isso. Tem leis que proíbem fazer isso.
Tinha um rapaz aqui pregando o evangelho aqui no metrô, aqui onde eu embarco aqui no Eldorado, até no Minas Shopping, estava indo trabalhar, e o cara entrou dentro do metrô às 5h20 da manhã, pregando o evangelho, gritando dentro do vagão onde eu estava. O grupo lá de rapazes queria até espancar o rapaz, batendo o rapaz. Fala, poxa, eu estou aqui dormindo, tentando dormir aqui, você fica gritando Jesus, Jesus, Satanás, Satanás, para tudo quanto é lado aí, cara, você tá doido? Momento, hora, tem tempo para tudo. Eu não preciso ir lá para o alto do monte para apresentar Sara para Deus, para apresentar Aldina para Deus. Eu apresento Aldina e Sara para Deus, as pessoas que eu tenho na minha agenda de oração, eu apresento eles para Deus toda hora, todo minuto. Eu estou indo para o trabalho, pego o metrô, estou lá em silêncio, orando a Deus, apresentando as pessoas que me ouvem para Deus. Eu dentro do ônibus, eu estou orando, apresentando as pessoas para Deus. Senhor, abençoa a tua filha em Portugal, abençoa a tua filha lá na Suíça, abençoa teu filho lá no Rio Grande do Sul, abençoa a tua filha lá em Brasília, teu filho lá no Rio de Janeiro, Senhor. Estou orando, estou abençoando, aonde eu estiver, aonde eu for. Agora a pessoa acha que Deus vai dar importância se ele vai lá pro meio do mato, cheio de carrapato, pega uma febre lá miraculosa, sei lá o que está matando gente adoidada aqui em Belo Horizonte. Ô Sara, já morreu 16 pessoas aqui só em Contagem da febre miraculosa, do mato, que está dando em Capivara. Pega o carrapato desse aí no corpo, dentro de 3 dias o cabra morre. Morreu orando, morreu buscando a Deus, morreu na ignorância, cometeu um suicídio indireto. Vigilância. Ué! Oh, Deus do céu. Jesus amado. Glória a Deus. Aleluia. Amados, e mais coisas ainda estarão para acontecer. Mais coisas ainda estarão para acontecer. Não se assuste, porque Deus falou e Deus vai cumprir a palavra dele. Não adianta. Não adianta. Jesus precisa sair da religião. Jesus precisa sair dessas regras, desses rudimentos mortos e profanos que estão fazendo por aí. Eu agradeço a Deus que aqueles que me acompanham, eu estou fazendo o que eu posso para dar a eles o alimento sadio, o alimento puro, o alimento que vem do céu, para que vocês não sejam envenenados por essas coisas que estão acontecendo aí pelo nosso país. Eu agradeço a Deus porque graças a Deus a palavra de Deus está se cumprindo, capa a capa, e que tem que acontecer mesmo. Quando Jesus estava saindo daquele templo ali em Jerusalém, em Mateus 24 fala sobre isso. Jesus olhou aquela beleza daquela estrutura do templo. É o que os pastores estão preocupados hoje. Vamos construir grandes catedrais, porque quanto mais o templo for, mais nós vamos trazer o povo para dentro aqui do templo. E quanto mais gente aqui dentro do templo, mais dinheiro a gente vai ter. E quanto mais grana a gente ter, mais poder a gente tem. Dinheiro exala poder. Poder exala o pecado. Não coloca o poder na mão de homem. Quando o homem pega o poder na mão dele, ele mata milhões e milhões de pessoas. Hitler matou 6 milhões de judeus nas máquinas de Auschwitz e Treblinka.
porque colocaram o poder na mão daquele homem. Os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntou para ele: mestre, mostra-nos a estrutura do templo, aquela estrutura magnífica, cheia de colunas. Então Jesus disse para ele: olha, vocês estão vendo isso tudo aí, essas colunas, esses vitrais, essas pedras, esse ouro, essa prata que foi gasta aqui nesse grande templo aqui que Herodes o Grande construiu? É o que ele está falando hoje para vocês aí da Lagoinha. Vocês estão vendo aqui grande catedral que a Lagoinha construiu. Esse grande templo que a Assembleia de Deus levantou. Essa grande catedral que a Universal fez aqui em São Paulo, o grande templo de Salomão. Jesus está dizendo a vocês que desprezam as coisas pequenas, que desprezam as coisas mais simples, que desprezam aquilo que é mais sagrado, que desprezam o humilde, que desprezam o pobre. Vocês que têm manchado o altar de Deus, pregado heresias, pregado coisas que estão mandando as pessoas para o inferno. Vocês que não oram mais para os doentes e mandam o doente ir para casa e morrer no leito da cama dele ou ir para o hospital. Quando o doente vai ao encontro de vocês, vocês dizem para eles: não, aqui não é hospital, o hospital é lá. Vá para o João 23, vá para o Regional de Betim, para Santa Rita, São José, aqui de BH. Porque aqui na nossa igreja aqui só tem gente sã, só entra os sadios. Está acontecendo isso aqui no Brasil, irmãos, vocês de Portugal. A rejeição pela pessoa pobre. Há uma igreja aqui em Belo Horizonte que o pastor proibiu os irmãos de entrarem na igreja usando aquela sandália chamada rasteirinha, que é uma sandália inferior ao chinelo havaiana. Desprezo para o pobre. Pode construir grandes catedrais, vai ficar tudo aí. Vocês não vão levar nada. Tudo pedra, tudo é poeira. Um dia tudo acaba. O corpo volta à terra. Só ficam os ossos. Somos colocados dentro de caixotes de madeira. Ainda temos que pagar por ele. Porque não se joga você dentro do rio. Porque não enterram ninguém de graça. Então o que nós temos nesta vida? A única coisa que nós levamos são nossas obras. Um dia, quando eu estiver bem velhinho, com 90 anos, 80 anos, a irmã Sara lá atrás vai lembrar: aquele pastor Abrão. Hoje ele já está idoso, com 90 anos. Como aquele pastor me ajudou em oração. A irmã Aldina vai dizer: que saudade daqueles vídeos que o pastor Abrão fazia. Que saudade. Porque tudo passa, amados, tudo fica, mas nesse momento mágico, nesse momento aqui que a gente está reunido, falando do amor de Deus, o que nós fazemos para Deus, tudo vai ficar. O que nós fazemos para Deus, tudo fica gravado na memória de Deus. E quando você entra no portal da glória, você vai atravessar as muralhas, atravessar o portal dourado, ali no céu, Deus vai dizer: tudo que você fez está aqui no livro. Está aqui no livro das obras. E vai olhar. E vai ver as orações que eu fiz. Vai ver as pequenas transmissões que eu fiz aqui pelo celular. Está tudo gravado lá. As pregações que eu fiz nas igrejas, algumas pelo Brasil. Vai estar tudo lá. Tudo está gravado da memória de Deus. É a única coisa que nós vamos levar quando nós morremos. É isto, é nossas obras. Só as nossas obras. Que obra você tem feito para Deus, amado? Você acha que construir grandes templos é obra? Isso não é obra, não, isso é construções. Quantas almas você acha que você ganharia para Jesus se você tivesse investido esse dinheiro que você gastou com esse grande templo? Quantas almas você ganharia para Jesus com essa grana
que você jogou fora construindo essa grande catedral para abrigar pessoas. Para adorar a Deus, você adora a Deus até no ponto de ônibus. Para adorar a Deus, você adora a Deus até debaixo de uma tenda de um circo. Para adorar a Deus, você adora a Deus até debaixo de um viaduto, de uma ponte, de uma árvore. Porque Deus não rejeitará o coração compungido no peito e o coração quebrantado. Deus sempre vai ouvir a oração do oprimido, do pobre, da viúva, do órfão, do estrangeiro. Você não precisa ir em Portugal, na maior igreja que tem aí no Porto, ou seja, era evangélica ou católica, para apresentar para Deus a sua fé, a sua grande obra, apresentar para Deus que você é o tal. Não, ore a Deus na praça. Chega na praça aí, senta num banco desses aí, dobra a sua perna, põe a mão no queixo e começa a orar a Deus. Ó Deus, eu oro pelo pastor Abraão, pela esposa dele, aonde que eles estão agora, Senhor? Eu oro pela igreja do teu filho, pela igreja do Brasil. Vai orando. Não adianta. Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Em verdade vos digo que não será deixada aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E isto cumpriu-se no ano de 70 depois de Cristo. No ano 70 depois de Cristo. Aquelas muralhas todas foram destruídas, o templo foi destruído, caiu. 70 anos depois de Cristo, a profecia que Jesus falou caiu, cumpriu-se. Um grande templo que tinha gasto. Meu Deus amado. Os homens se preocupam tanto com isso, morreu por causa de dinheiro, amados. Grana. Vai no YouTube, pesquisa lá para vocês verem, uma enrolação. Hoje mesmo a polícia civil entrou dentro do cemitério. A polícia civil entrou dentro do cemitério na hora do enterro do pastor. Na hora do enterro do pastor Anderson. A polícia entrou dentro do cemitério e prendeu o filho dele. Prendeu o filho do pastor acusado com tráfico de drogas. Vai deitar. Tá entendendo? Foi preso dentro do cemitério na hora do sepultamento do próprio pai. Então, como pode o filho de um pastor, amado, ser preso? Como pode? Sendo que a própria palavra de Deus aqui fala, olha aqui, fala aqui em 1 Pedro, fala em Timóteo que o bispo seja irrepreensível, pai de marido de uma só mulher, que seus filhos sejam obedientes a palavras, instruídos na fé. Está aqui, ó. Meu Deus, está aqui, ó. Está tudo escrito aqui, gente. Está tudo na Bíblia. Hoje ninguém mais acompanha a palavra de Deus, não. Vão consagrando qualquer um para ser pastor. Consagra qualquer pessoa para ser pastor, gente. Ah, o cara tem dinheiro, vão consagrar o cara para ser pastor. Não procura saber se a mulher do indivíduo é santa, é salva pelo sangue de Jesus, é mulher de Deus. Não procura saber se os filhos deles são todos convertidos, nascidos de novo. Ah, mas nós vamos consagrá-los, vamos consagrar a pastor, porque eu estou fazendo uma obra social tremenda, eles têm muito dinheiro, então isso vai beneficiar a igreja. Gente, a gente não pode olhar o cofre da igreja, não. A gente tem que olhar, meu Deus, Jesus amado, oh Jesus amado. Amado, não pode. Você não pode colocar qualquer pessoa atrás do púlpito, não.
Você não pode colocar qualquer um, não. Vão separar você para ser. O irmão é onde? Ah, eu sou empresário. Qual é a empresa que você é? Eu sou da empresa da. Eu sou dono das lojas Elmo. Ah, tá. Você não quer ser meu pastor auxiliar, não, irmão? Aí vai e consagra o cara para pastor. Aqui no Brasil está assim agora. Estão consagrando empresários para ser pastor. Só para segurar as finanças da igreja lá no alto. O cara é pastor, vou consagrar ele a pastor. O cara é empresário, vou consagrar ele a pastor. O dízimo dele vai ser uma força tremenda aqui na obra. Pode. Aquele irmãozinho que está na igreja há mais de 10 anos, 20 anos, esperando uma oportunidade para ser evangelista, para pregar uma mensagem na igreja, não tem oportunidade. Você não dá oportunidade para ele. Agora cai um empresário de paraquedas na tua igreja aí, você já consagra o cara para ser pastor, para estar do lado de você no púlpito. Você não conhece a vida do cara, não conhece a esposa, não conhece os filhos, não conhece ninguém. Só sabe que o cara dá um dízimo bom para a obra. Pode. Você não pode dar valor à pessoa porque a pessoa tem grana. Você tem que valorizar o ser humano por aquilo que ele é, não por aquilo que ele tem. Então é muita coisa que eu poderia falar aqui hoje. Então, eu digo aos irmãos, a gente não pode igual o irmão aqui comentou aqui no meu Facebook aqui, o irmão Jeová, que é muito amigo meu aqui também, de vez em quando ele entra no ar aqui e ele comenta alguma coisa falando que Deus se alegra na morte dos seus santos. Eu não entendi. Deus se alegra na morte dos seus santos. Santos? Ele não morreu, ele foi assassinado. Então Deus está se alegrando com o assassinato do seu santo? Eu não entendi. Ceifar a vida dele fora da hora. Né? Então Deus se alegra na morte do seu santo. A palavra santo aqui fala-se de homem de caráter, fala de mulher de santidade, fala de gente que vive longe do pecado, separado das coisas do mundo, homem que se dedica 100% à obra de Deus. Isto é ser santo. Deus vai se alegrar na minha morte, porque eu procuro seguir esta palavra dia e noite. Não tem nada aqui em casa, nada, que foi comprado com dinheiro de outras pessoas. Nada, tudo. Até o meu cachorro que eu tinha aqui foi o pet shop que me deu. Então, quando a Bíblia fala que Deus se alegra na morte dos seus santos, é quando essa pessoa não tinha nada no cartório, era justa, santa, irrepreensível, de caráter. Eu sempre falo com os amados irmãos. Quando você vive a sua vida de santidade, de respeito para com Deus, respeitando as pessoas, não invadindo o direito de ninguém, viva a sua vida, não preocupa com a vida dos outros, tá entendendo? Seja honesto, seja uma pessoa de caráter, seja uma pessoa firme, temente a Deus, que Deus vai te honrar. Deus vai te honrar, irmã Sara. Problema nós temos, mas Deus, Ele nos honra. Tá entendendo? Deus, Ele nos honra. Então, quando Paulo escreve ao 1 Coríntios, no capítulo 5, ele fala sobre
a fornicação que está batendo entre os irmãos da igreja. Aí ele fala sobre as relações sexuais, sociais dos irmãos daquela igreja. Então ele fala que: e por carta já tenho-vos escrito que não vos associeis com o que se prostituem. Aqui está falando para a gente não ter associação com o pecado, com aqueles que se prostituem. Essa palavra prostituição aqui não quer dizer só que você está se prostituindo com uma mulher ou uma mulher com um homem, não. A palavra se prostitui, com aquele que se prostitui, é com aqueles que vivem no erro, praticando o erro. Está entendendo? Na realidade, quer dizer, não mesclar-se entre eles. Mesclar entre eles. Não pode. O homem de Deus, ele não se mistura com aqueles que se prostituem, não se mescla com aqueles que vivem no pecado. E não com os devassos deste mundo. Está entendendo? Nem com os avarentos. Olha bem o que Paulo está falando aqui. Não associeis nem com os avarentos. Se você você ama dinheiro, você ama dinheiro. Você ama ter dinheiro. Você quer ter grana, muito dinheiro. Não importa se você tem que matar o cachorro do vizinho para você ter dinheiro. O dinheiro é a razão de toda a desgraça que tem acontecido no mundo inteiro. É o dinheiro. A África está fundada na fome por causa do dinheiro. Se as igrejas que andam falando em tantas missões aqui no nosso país investissem realmente em missões como eles pregam e falam, a África já teria saído da fome há muito tempo. Neste momento que eu estou falando aqui com vocês, tem mais de 10 milhões de criancinhas na África morrendo de inanição, de tuberculose, de lepra, de leucemia, de meningite, de leucemia, de catapora, de sarampo, do vírus ebola. Então, amados, mas vivemos uma mentira. Vivemos uma mentira. É igual o Ronaldo Adriano, que passou para ser crente também. Ele gravou uma música: mentira, 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 eu sei que é mentira, mentira, mentira. Vivemos uma mentira. Mentira. Missões. Está no coração de Deus. Está no coração de Deus. Quantos cultos missionários você faz na tua igreja por mês? E você nunca levou o pastor Abraão para pregar aí no teu culto. Tem gente de Betim que me assiste. Tem gente de Belo Horizonte que está me assistindo. Quantos cultos de missões você faz na tua igreja que você não leva um missionário para pregar? Nem culto você faz, meu líder. Quantos cultos você faz de missões na tua igreja? Quantos envios de missionários a sua igreja enviou para fora? A Lagoinha retirou as bandeiras todinha da tua igreja, dos países que faziam missões. Tirou as bandeiras. Não sei por que fizeram isso. Então Paulo fala: não vos associeis com os devassos. Não vos associeis com aqueles que se prostituem. Pode conversar, bom dia, boa tarde, tudo bem, tudo jóia, acabou. Jesus te ama, pronto. Agora ele continua dizendo: nem com os avarentos,
Avarento é uma coisa terrível. O avarento, ele não compra roupa para vestir para deixar o dinheiro na poupança. O avarento, ele come fubá, água com farinha, o dia todo, a semana inteira, para não gastar o dinheiro que está depositado no banco. Eu conheço uma família no meu bairro aqui que é assim. É uma família que todo mundo é avarento. Tem carro do ano, tem as melhores casas do bairro, mas vive como se fossem mendigos. Mendigos. Você vê essas pessoas no mercado, você fica com dó. A mulher com a boca com dente todo podre. E cheio de prédios esparramados pela cidade. Eu não estou citando o nome porque eu não vou agredir a moral de ninguém. Então, a avareza é uma doença. É ou não é, minha afro? A avareza é uma doença. Por isso que os avarentos não vão entrar no reino de Deus. Eu estou falando sobre isso porque esse acontecimento que teve com o nosso querido pastor, o estopim foi o dinheiro, amados. Está na cara que foi a grana. Está provado que foi a grana. Você estava tendo problemas na família por causa de divisão de bens, de dinheiro. E ele continua dizendo aqui, ou com os roubadores. Roubadores. Todo avarento rouba. Todo aquele que é avarento, ele rouba. Você manda a tua geladeira que estragou para um avarento arrumar, ele cobra o dobro do conserto que a outra refrigeração iria cobrar da tua geladeira. Você manda a sua televisão para o técnico arrumar, se ele for avarento, ele vai cobrar um preço que daria para você comprar outra TV nova. O avarento gosta de extorquir dinheiro das pessoas, porque ele é avarento. E a única maneira que ele tem de conseguir dinheiro, mais dinheiro, é fazer aliança com os roubadores. E Paulo está advertindo a primeira igreja de Corinto, aqui de Corinto, assim, não se associe com os avarentos ou com os roubadores. Por quê? Porque roubam. Então, há muita forma de roubar. Roubam com a mão armada e roubam sem nada na mão. Roubam na lábia. Fazem uma lavagem cerebral da vida de uma pessoa e arrancam o dinheiro da pessoa todinho. Roubadores. Roubadores de esperança, roubadores de amor, roubadores de perdão, roubadores de bens, roubadores de vidas, roubadores de vidas, de fé de alguém. Tem gente que rouba a tua fé, tem gente que rouba a tua esperança. Eu falo com a Sara Costa, Deus está te ouvindo, vai te mandar a vitória. Aí vem outro fala, não acredite nesse pastor falastrão, não. Quantas vezes eu e minha esposa fomos orar para alguém doente, levando alguém com a gente, a pessoa falava assim, tudo que eles falaram com você é mentira, Deus não vai te curar coisíssima nenhuma. A pessoa ia, roubava a esperança que aquela pessoa tinha no coração, a semente que eu semeei de esperança no coração da pessoa, a outra pessoa vai e tira ela fora. Roubadores, com os idólatras, porque então seria necessário sair do mundo. Está vendo? Mas agora vos escrevi, que não vos associeis com aquele que, dizendo ser irmão, for devasso, avarento, maldizente, beberrão, roubador e idólatra. Olha aqui, quanta coisa que você encontra uma pessoa que serve a Deus. Porque se Paulo está falando para a gente não associar com aquele que se diz ser irmão,
É porque tem gente assim dentro da igreja, devasso. Vive uma vida cheia de devassidão. Avarento. Nossa, se você tiver um pastor avarento, meu Deus do céu, ele não vai comprar nada para a igreja. Ele não vai doar nenhuma cesta básica para uma família carente do templo. Não vai, porque ele é avarento, ele só quer para ele. Avarento é aquela pessoa que só quer para ele, só quer as coisas para ele, nada para os outros. E para terminar, roubador ou beberrão. Olha só, gente. Porque muitos se acham cristãos ou irmãos, mas que praticam esse tipo de pecados. Com o tal, nem ainda comais. Se eles te convidar para almoçar na casa dele, você tem que rejeitar. Não, eu não vou, irmão. Não posso ir. Tenho compromisso hoje, não posso. Tá entendendo? Por isso que a Bíblia está falando, tem que viver separado. Infelizmente, nós temos que viver separado. Só que hoje, nas megas igrejas, não tem como viver separado, não. Você encontra esses caras aqui em cima dos altares das igrejas. Eles estão lá em Brasília. Depois eu acabo de ler o texto. Eles estão lá na Assembleia do Rio de Janeiro. Eles estão aqui na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Os roubadores, os devassos, os avarentos, os beberrões. Rola bebida nesses jantares toda noite. Churrasco. A Bíblia condena. Estuda, amados irmãos. Ninguém vai chegar aqui no Face e vai pregar isso. Porque esta é um tipo de pregação que aborrece todo mundo. Ninguém quer ouvir isso. Se eu estivesse aqui jogando revelações ao vento, fazendo Deus de palhaço, como se Deus fosse uma marionete na mão da gente, né? Você fala que Deus vai fazer e vai fazer mesmo, que ele tem que fazer, porque é você que manda Deus fazer. Se ele não fazer, ele não é Deus e por aí vai. Não é verdade? Esse olhinho aqui que está aqui diante do meu celular estava cheio. Só tem um número 1 aqui, que só tem uma pessoa vendo. Que ele mostra aqui. Eu até sei quem está assistindo. Então, amados, mas não, eu estou falando aqui coisas que vai salvar a tua alma. Eu estou falando aqui coisas que vai te trazer você de volta à realidade. Eu estou falando coisas que vai fazer de você um crente perfeito, um servo adorador. Então deixa esta palavra com vocês aqui e que Deus possa abençoar meus queridos irmãos em nome de Jesus. Amém? Irmã Sara, Deus te abençoe. Irmã Altina, Deus te abençoe. Aldina, né? Um abraço também a mais alguns irmãos que assistiram aí, que não comentaram, mas essas irmãs que já fazem parte aqui do nosso trabalho. Que Deus possa abençoar as irmãs em nome de Jesus Cristo. Oh, glória, aleluia. Eu só vou desligar agora porque eu vou fazer a janta. Eu vou estar abençoando a minha esposa aqui, porque o jantar aqui hoje é eu que faço. Amém? Deus abençoe.